pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e sim, eu estou com vídeos atrasados, né? Então hoje eu vim falar, olha só, hein, das leituras de novembro. Eu até pensei em fazer um vídeo só de novembro e dezembro, mas ia ficar muito longo, então eu vou deixar separadinho mesmo. E aí depois da semana que vem eu volto para falar das leituras de dezembro. Então agora a gente vai ficar com tudo que eu li aí no mês de novembro. Bem interessantes e diferentes da minha zona de conforto aí. A primeira delas então foi O Gigante Enterrado, Kazuo Ishiguro. Eu li porque ele ganhou o Nobel, né? Eu nunca tinha lido nada dele. Eu achei interessante. Gente, esse livro é meio viagem, tem umas coisas assim que você fala, nossa, tal, né? Nada a ver. Só que é uma história muito interessante, te prende, assim, você quer saber o que acontece. Então, a gente vê essas pessoas, assim, todas as cidades, todas as vilas, eles estão meio que perdendo a memória, eles não sabem o que aconteceu com eles, então tudo que aconteceu hoje, meio que amanhã eles já não lembram direito, assim, do que aconteceu. É muito interessante, gente, recomendo muitíssimo essa leitura aí pra vocês. Um outro livrinho que eu terminei, assim, também bem fofinho, que eu super recomendo é o Minha Vida de Menina. Esse livro aqui, ele tá no vestibular, agora de 2018, da FUVEST, então eu vou fazer um vídeo só pra falar dele. Mas já fica a dica, gente, é como se fosse um diário mesmo, né? Então ela pega aqui, escreve dia isso, dia aquilo outro, e é muito legal. É em Minas, na época aí que ainda tinha a escravatura, ainda não tinha mais escravos, mas assim, ainda tinha as pessoas que eram meio consideradas escravas e tal. Então pega um pouco essa parte, é bem interessante, gente, várias coisas que acontecem, telégrafo, coisas que voltam, assim. Fica aí essa dica, mas logo eu volto pra falar com mais detalhes desse livro aqui. Como eu falei também, eu tinha lido muito Stephen King ano passado e novembro foi o mês de Misery. Eu tava assim, era uma leitura que eu queria muito fazer há muito tempo. Eu tinha visto o filme, então eu tinha assim algumas ideias, né, eu lembrava alguma coisa, mas fazia muito tempo que eu não lembrava 100% da história. Gente, um dos melhores livros do Stephen King, na minha opinião, sinceramente, assim. A gente vai ver então essa mulher louca que coincidentemente o ídolo dela tem um acidente de carro e ela pode socorrer esse ídolo dela, que é um escritor. Só que daí, ao invés dela liberar ele, falar, vou levar no hospital, não, leva pra casa dela e ela vai meio que torturando ele pra ele escrever o que ela quer, né? Porque ele tinha matado a personagem que ela gosta, que é a Misery. Ele tinha matado essa personagem e ela fez ele escrever um livro inteiro pra ressuscitar essa personagem. Mas não podia ser qualquer coisa, tinha que ser uma história que convencesse que era verdadeira, que, enfim. Então ele tinha que achar um furo na história dele anterior pra poder ressuscitar aí a Misery. É uma história muito legal, gente. É doideira, bem Stephen King, mas realmente é um dos melhores livros dele, na minha opinião. E depois, pra dar uma variada, eu peguei uma indicação de um amigo meu, uma indicação assim, ó, de muito tempo que eu não tinha lido ainda. É um livrinho curto, tem umas 100 páginas, assim, né, bem rapidinho de ler, que chama A Contadora de Filmes. Esse livro, ele parece todo inocente no começo, você vai lendo até a metade, você fala, nossa, né, meio que bobinho o livro, mas assim, do meio pro final você fala, nossa, é muito bom. Esse é um livro também de um escritor que não é tão conhecido aqui no Brasil, Hernan Rivera, e ele é, assim, latino-americano, né? Então, muito legal, uma leitura diferente, assim, e também fica a dica. A menina que contava filmes, por quê? Ela conta os filmes, né? A família dela não tinha dinheiro para mandar todos os filhos, porque ela tinha vários filhos, né? Vários irmãos, e os pais dela não tinham dinheiro para mandar todo mundo para o cinema, e aí cada um dos filhos foi no cinema e voltava e contava o filme. E aí a pessoa contou o filme com mais emoção, que é essa menina da história, virou a contadora oficial. Então ela ia toda semana, assistia o filme e depois ela voltava para contar. E isso foi crescendo de uma maneira tal, ela contava para a cidade inteira, né? Então juntava, ela até estava fazendo um dinheiro aí com isso. E depois acontecem umas coisas que eu não posso falar para não dar spoiler e o livro muda assim totalmente o que estava acontecendo, e aí que entra essa outra parte que eu falei que não tem nada de bobinha a história. Gente, é um livro sensacional, não deixem de conferir aí, ó, leiam esse livro, A Contadora de Filmes. Um outro livro curtinho também que eu li em novembro foi Vidas Muito Boas, da J.K. Rowling, que já tem resenha aqui no canal, caso você não tenha visto ainda, vou deixar aqui nos cards, fica de indicação pra vocês, mas esse livro, gente, inspirador aí, falando de fracasso e criatividade, é uma história curtíssima, você lê em pouquíssimas horas, 1, 2 horas, e assim, fica bem uma inspiração aí pra vocês. O último
livro do mês, como eu queria bastante ler esse livro que eu não tinha lido ainda, da Agatha Christie, chama A Casa Torta. Saiu um filme ano passado, né, da Casa Torta, então eu queria ler o livro primeiro para depois assistir o filme. E, gente, incrível, pela primeira vez na história da Agatha Christie, eu consegui descobrir quem era o assassino. Fiquei chocada, gente, sério. Mas mesmo assim, a história é boa, gostei do livro e achei o filme legal também. O filme até que respeita bastante tudo que acontece no livro, então também fica a indicação aí dessas duas coisas, né? Do filme e do livro da Casa Torta da Agatha Christie. Pessoal, é isso aqui que eu li em novembro. Foram leituras, não foi tanto livro assim, foram até livros finos, mas foram leituras muito boas, livros que eu gostei muito. Desses daqui que eu falei, gente, qual desses você já leu? Deixa nos comentários, a gente conversa um pouquinho mais. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito, daquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo. E também se inscreve nas outras redes sociais. Lembra, tem o Face e o Scooby. Obrigada, até a próxima. Tchau!